Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: estava saindo com uma pessoa. De repente, ele começou saindo com outra e o pior, se afastou sem nem dar tchau, como se eu fosse ninguém. O que eu faço? Nada, minha querida. O que você faz? Você continua, segue sua vida e não tem que se sentir mal no sentido de se diminuir, no sentido de então achar que, ai meu Deus, então tá saindo com a outra. Infelizmente, isso aqui é uma realidade cada vez maior nos dias de hoje. Cada vez maior. Hoje, nós vivemos na era dos ficantes, pressupõe descompromisso. Então, ficante não pressupõe compromisso. Ficante pressupõe descompromisso, né? Eu sou descompromissado, eu não tenho compromisso com você, querida. Nós somos só ficantes. Então, se amanhã eu quiser começar a ficar com outra pessoa, é um ficar mais sério. Aí eu começo a ficar com outra pessoa, nem dou tchau pra você. Nossa, André, mas é horrível isso. Eu também acho, eu também considero. Considero estranho, considero desrespeitoso com a outra pessoa, sabe, queira ou não, eram momentos que nós tínhamos, e outra, né, as pessoas ficantes transam, então quer dizer, tinha momento íntimo, e de repente eu finjo que a outra pessoa nem existe. Então, assim, é estranho? É, mas como eu disse, infelizmente, é uma característica cada vez mais presente dos dias atuais. Então, gente, eu acredito que a gente tem que se preparar psicologicamente para coisas assim. Então, assim, ó, quantos vídeos eu já coloquei aqui, eu acho que uns 5 já tem aqui no canal, sobre Tinder, que eu falo que o Tinder é para os fortes. Se você não está preparado, por quê? Porque o Tinder é assim. Você começa a conversar com a pessoa, você passa a noite conversando com a pessoa. Parece que, meu Deus do céu, você encontrou a tampa da sua panela. E no outro dia a pessoa desfaz o match, além de desfazer o match, até te bloqueou. Bom, quando desfaz o match, já não tem mais como eu conversar com a pessoa. Você fala, gente, não é possível. Ou a pessoa saiu do Tinder, vocês foram pro WhatsApp, conversaram a madrugada inteira, não sei o que, nossa, você tá empolgada, né? Aí a pessoa some. E olha lá se ela não te bloqueou no WhatsApp. Você nem consegue mais mandar mensagem para ela. Então, isso é uma coisa muito frequente nos aplicativos. Muito frequente. E aí você pega isso que está acontecendo nos aplicativos e coloca na vida real. Que aí, né? É fácil sumir do aplicativo, mas na vida real, tá vendo? Acontece da mesma forma. No aplicativo, a pessoa se empolgou, conversou com você, amanhã deu match com uma outra pessoa que está conversando também, ou está conversando com uma outra pessoa que já deu match também dias atrás, e agora resolve focar naquela pessoa e exclui todas as outras conversas, inclusive com você. E na realidade, no real e concreto, às vezes a gente acha que por estarmos ficando com a pessoa, então é algo bem mais sólido do que estar só conversando de maneira virtual. Então isso não vai acontecer. Acontece. Talvez com muito menos frequência do que acontece no meio dos aplicativos, mas acontece, né? É uma reprodução real do que acontece no virtual, certo? Então assim, o mundo virtual, muitas vezes lá é muito mais fácil de acontecer as coisas. Xingamentos, por exemplo. É muito mais fácil acontecer xingamentos e brigas no mundo virtual do que no mundo real. No mundo real, quando você chega para conversar com a pessoa, você tem a possibilidade de você já chegar e conversar, ao invés de já começar a xingar, como acontece no mundo virtual. No mundo virtual, a pessoa tem uma postagem lá no Twitter. Eu nunca vi uma rede social com tanto ódio igual o Twitter, né? Hoje é o X. Então, eu nunca vi. Então tem uma postagem lá. Você vai ver os comentários, é um xingando de burro, seu otário, que se as pessoas estivessem pessoalmente conversando, não estaria naquele nível. Mas você tá vendo? Lá no mundo virtual acontece muito xingamento. No mundo real acontece xingamento? Lógico que acontece. Pancadaria, briga. Mas o que acontece? É bem menor do que
no mundo virtual. Então, o mundo virtual está acontecendo eu excluo a outra pessoa, conversei com ela, e acontece no mundo virtual aos montes. No mundo real acontece em proporções menores, mas acontece. Mas o que acontece? É uma reprodução do que acontece lá. Então, se no mundo virtual está acontecendo esse monte de coisa, por isso que eu estou dizendo, a gente tem que estar preparado, porque no mundo real vai acontecer cada vez mais. Então, e como que eu me blindo com isso? Gente, entendendo que é uma característica do mundo atual. Então eu tenho que estar preparado. Amanhã ou depois, se eu estiver ficando com alguém, o ficar, eu já tenho que... Por isso que a gente precisa ter clareza das coisas. O ficar, ele é algo descompromissado. Então, amanhã a pessoa talvez vire as costas para mim e eu vou então pegar isso como se a minha autoestima que foi pelo ralo, é porque eu não sirvo nem para conquistar uma pessoa. Eu vou fazer isso? Pra quê? Pra que fazer isso? Eu entendo. Olha lá, tá vendo? É uma característica do mundo atual. Olha lá, hoje aconteceu comigo. Mas eu não faria isso com ninguém. Que bom. E nem deve fazer. Nem deve. Mas fizeram comigo. Bom, aí é que tá. Eu, André, prefiro que façam comigo determinadas coisas que eu considero incorretas, que façam comigo do que eu fazer com alguém. Porque se eu considero incorreto, eu não quero fazer. Então, que façam comigo. Mas você está querendo que façam isso com você, né? Lógico que não. Você vai querer que façam coisas erradas com você? Mas eu estou dizendo que eu prefiro que tenham feito isso comigo, porque aí o erro é da pessoa. É ela que está errada. É ela que agiu de maneira incorreta. Do que eu fazer isso com os outros. E não é porque fazem isso que eu vou fazer. Então, André, eu não faria isso, sabe? Tô ficando com a pessoa e depois finjo que ela nem existe, começo a ficar com outra, nem converso. Eu não faria isso. Pois é, eu também não. Agora, aí é que tá. O que pode ser considerado incorreto? Isso pode ser considerado incorreto? Ou a ideia que a pessoa tem de ficante é exatamente isso? Não, eu errado. Para mim, ficante é o termo que me possibilita realmente agir desse jeito. Ou seja, amanhã eu conheço uma outra pessoa, começo a ficar com essa outra pessoa e viro as costas para você. Ficante é algo sem compromisso, então eu não tenho que dar satisfação para você. Aí, ó, tá vendo? Aí entra dentro do critério de certo e errado que cada um carrega a partir dos conceitos que cada um traz. Então, a partir do conceito que a pessoa tem de ficante, por exemplo, talvez seja a grande vantagem de ser ficante. É justamente poder virar as costas sem ter que dar satisfação nenhuma. Por isso que a gente tem que ter clareza do que cada termo significa. E mesmo eu tendo clareza do que significa ficante, eu posso ter clareza. Não, para mim ficante é isso, mas o outro pode ter uma outra ideia sobre ficante. Então talvez amanhã eu esteja ficando com uma pessoa que tem exatamente esta ideia sobre ficante, pode simplesmente te descartar sem ter que conversar com você ou sem ter que pensar se você, estava nutrindo alguma coisa, algum sentimento pela pessoa. Gente, por isso que eu tô dizendo, tá vendo? Eu tenho que estar preparado. O que é estar preparado? Saber que essas coisas acontecem e que isso não tem relação com a minha pessoa, tem relação com o mundo como está sendo estruturado hoje. E que se eu estou numa relação de ficante, não adianta eu me decepcionar como se fosse namorado, né? Então, porque senão a decepção é como se eu estivesse num namoro e eu não estava. Eu estava com um ficante. Isso é estar preparado para isso. É entender as realidades e não esperar muita coisa. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.